Sejam bem-vindos, este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut D'Anconia. Saiba que você está na mídia, que fala de quem mais importa, você, o indivíduo. E nessa jornada, conto com o meu amigo Fraga. Tudo bem, Fraga? Tudo certo, Gaut. Boa, Fraga, vamos lá para mais um episódio e dessa vez, pelo jeito, o segundo episódio de uma série interna do próprio podcast. Isso, convidados cada vez mais ilustres. Mais ilustres e com temas cada vez mais interessantes. Bom, no bojo do episódio anterior, o tema é o mesmo, falar do grande Leviatão, aquele monstro guloso que devora tudo e cresce, enfim. A gente vai continuar o tema e agora com um outro deputado estadual, também eleito pelo Partido Novo, agora pelo estado de Minas Gerais, é o Bartô. Tudo bem, Bartô? Opa, tudo jóia? Como é que vai, Gaut? Boa noite, Fraga. Boa noite, ouvintes. Boa noite. Boa noite, Bartô. Boa noite, bom dia, boa tarde. Se escute isso em 2025. Ano da pandemia, né, Fraga? Isso, 2025 já vai ser o 5º ano da grande pandemia. Isso. Mas... Na 11ª onda, não é isso? Isso. Bom, Bartô, obrigado aí por aceitar o convite e se disponibilizar a conversar conosco aqui no Menor Minoria Podcast. Imagina, eu que agradeço o convite. Tá ok. Cara, então, eu já vou começar falando do bicho mesmo, desse bicho guloso que quer devorar nossas riquezas, o Leviatã. Quais são os desafios do Leviatã em Minas Gerais, Bartô? Acho que o maior desafio do Leviatã, você fala do Estado perante o povo ou o povo perante o Leviatã? Tudo relacionado a isso. Pode ir. Então, seguinte, acho que o maior desafio do Leviatã, né, é o pessoal, ele lutar contra essa classe dos liberais que estão se levantando contra ele e tentando demonstrar o tanto que ele é ineficiente, o tanto que ele consome tudo que ele pega, tudo que ele faz, né, e não dá resultado. E o maior desafio de nós liberais perante o Leviatã é realmente abrir os olhos das pessoas que estão ao nosso redor, porque muita gente ainda acredita que o Estado é a solução, muita gente acredita que sem o Estado a gente não é capaz de fazer várias coisas. Atenção, tá? Não sou libertário, eu sei que vocês são libertários, sou minarquista, e quando eu falo no Estado em geral, assim, eu falo que sobrepõe tudo que ele tinha que fazer, menos o mínimo, né? Então, Sim. Nesse sentido aí, principalmente no campo do assistencialismo, né? Então, assim, o que eu trabalho dia e noite lá para demonstrar é que o indivíduo é capaz de fazer a mudança e faz mesmo. E que se a gente contar com o Estado, eles que vão decidir o que é melhor para a gente, eles que vão decidir o que é de acordo com o interesse deles, lógico, né? E muito sobre isso acaba se tornando ineficiente, cresce, fica grande, fica custoso para a gente e acaba tirando o tempo de todo mundo, inclusive das próprias pessoas que poderiam estar ajudando outros e acabam de deixar de ajudar. Ô, Bartô, a gente aqui, esse podcast ele é focado no indivíduo. O Sim. Fraga, com certeza, ele é libertário. Eu sou, embora meu nome é ousado de Gaut D'Anconia, né? Eu não me identifico como um libertário ainda. Eu Você tá tô na ainda dúvida, muito. né? Você tá na dúvida. Eu tô, porque acho que nem você. Você também acho que tá quase que. Assim, É minarquista mesmo. Eu sou minarquista e te falo até uma coisa que é até engraçado, tá, cara? Mas muita gente perguntando sempre pra mim, e aí, no ocidente da máquina lá, como é que é? Tá fácil? Como você tá conseguindo convencer o pessoal de entender que o Estado tem que ser menor e tal? Assim, pô, bicho, falar que o pior é ver o pessoal ser menor, entra pra dentro da máquina e começa a achar que o Estado tem que ser maior. Né? Então, eu brigo muito com isso, mas eu como minarquista clássico, né, eu acho que a gente tem que ter um Estado ali, um mínimo ali, pelo menos, para não virar muita bagunça. Mas eu acho que, no mínimo, a gente tem que tentar, e esse é o seu papel, e eu tenho acompanhado o seu trabalho, demonstrar para as pessoas como tudo isso surgiu, né?
e o que a gente está indo contra. Por exemplo, quando a gente fala de Constituição e contrato social, certo? As pessoas cumprem as leis sem se questionar o porquê tem que ser cumprido. A gente, em momento nenhum, foi chamado a consentir, assinar esse tal contrato social, que para os leigos é muito vago, mas é a Constituição. Dizem que quando a gente vota, a gente está consentindo. As pessoas refletem, será que elas refletem sobre isso? Elas simplesmente cumprem a lei e não se questionam? Ou, de alguma forma, elas até entendem, mas têm preguiça de ir além no entendimento? O que você percebe aí, estando aí dentro do Estado? Eu acho que, assim, não é só dentro do Estado, não, mas é que quando você cresce muito o Estado, cria muitas leis, você acaba desvirtuando a própria moral do indivíduo, sabe? O Adriano Jantur, que é um grande liberal, né, italiano, mas mora aqui no Brasil, inclusive casado com uma amiga minha, ele fala que desviou tanta a moral que até, por exemplo, você sentado no ônibus, se chega um velho do seu lado, você não levanta mais, porque tem a cadeira especial para velho ali. Você está ocupado ali, o problema é dele. Entendeu? Sim. E aí isso, respondendo essa pergunta mais diretamente, faz com que as pessoas também comecem a achar assim, não, se foi feita uma lei, é porque tem pessoas que estão preocupadas com a gente e essa lei com certeza é para o melhor do nosso interesse. Se eu vou comprar um produto, não preciso saber qual é a origem dele, não preciso saber de nada dele, por causa que se ele está sendo vendido é porque ele passou pela Anvisa, então é um produto bom que eu posso usar. Então as pessoas acabam indo meio que na inércia, vivendo o dia a dia ali dessa ficção que o Estado propõe, acham que se tem instituições, se está passando na televisão, se está escrito num caderno de leis, é porque é legítimo o suficiente e merece vamos dizer assim, uma boa fé na veracidade daquilo ali, né? Então, acaba que as pessoas ficam muito assim na inércia que eu vejo e é o jeito que está aí na população. Bartô, você disse que o Estado tem que ser mínimo, né? Que você é minarquista. E o que é esse Estado? O que é o mínimo? O que o Estado tem que fazer, na sua opinião? Educação, saúde, segurança e infraestrutura. Para começar, entendeu? Agora, lembrando que quando eu falo que o Estado tem que ser mínimo, eu entendo que tem que ser só um player também ali, sabe? Ele não tem que ser o domínio da segurança, não tem que ter o domínio da educação, monopólio, né? Ele tem que ser um player ali, sabe? E eu gosto muito, assim, de pensar nele também, de certa forma, como atenuador de volatilidades. Ele, de vez em quando, ele pode entrar no mercado para se beneficiar a si próprio, e isso faz com que a condição seja rápida, vamos dizer assim, né? Por exemplo, o próprio Estados Unidos, na época de 2008, durante a crise, ele comprou ações dos bancos por peanuts, né? 40 centavos, 30 centavos, em questão de 2, 3 anos, estava vendendo $40. Então, assim, como é um player muito grande, como tem uma liquidez diferenciada, como tem condições diferenciadas pelo tamanho que ele é, né? Você vê, por exemplo, o Estado de Minas Gerais é uma empresa que fatura 110 bilhões. Quantas empresas você consegue pensar aí imediatamente assim que tem faturamento desse, né? Então você vê que é um player diferenciado, é um player muito grande que pode entrar no mercado e se beneficiar, mas tem que ser pontual. E aí que mora o perigo, porque no governo não existe nada pontual. Tem uma frase que até não sei de quem que é, esqueci aqui agora, acho que é do Milton Friedman, que fala assim, que não existe nada mais perene do que medidas provisórias do governo. Agora, quando você diz, por exemplo, que o Estado tem que estar na educação, é porque você acha que o Estado tem condições de ser mais eficiente ou melhor? Não, porque, assim, a verdade é que quando você vai para muitos cantos da vida nossa, né, onde que as pessoas não chegam, as pessoas não costumam ir, você vê assim uma miséria muito grande, uma desolação, uma falta de esperança, uma falta de perspectiva de tudo, sabe? Sim. E quando a gente fala de um estado mínimo, onde
ele não precisa administrar necessariamente, inclusive, é só financiar, faz com que dê um pouco de acesso a essas pessoas. E eu, como um liberal, né, não sou libertário, mas até grito muito imposto é roubo, justamente para poder... Inclusive hoje mesmo gravei um videozinho falando que imposto é roubo, porque hoje é o dia da... né? E tudo que você trabalhou no ano até hoje foi só pagar imposto, agora que você começa a trabalhar para você. Mas quando você vai para esse pessoal que é muito necessitado e precisa de pouca coisa para eles, já é muito, né? Então, educação, teve uma palestra do Jeffrey, acho que é Tucky, talvez, não, é do Tucky, que eu vi, que ele falou uma coisa muito interessante. Ele levantou assim, um iPhone e falou assim, gente, olha só que maravilha que construíram, olha a tecnologia e tal. Imagina agora se o Estado fosse construir isso. Aí todo mundo riu, né, e tal, imaginando que poderia ser, né, e tal, etc. Aí eu falei assim, pois é, agora olha para a educação, que é o bem mais precioso que a gente tem, e a gente está deixando o Estado tomar conta, né? Então, é aquela questão, você entende que o Estado não é eficiente, você entende que o Estado não é eficaz, você entende que o Estado acaba sendo subvertido para o interesse do poder, mas, ao mesmo tempo, também tem uma gama de pessoas totalmente desassistidas e que eu acho que esse mínimo ali de educação, não passando pelo Estado, mas através de charter schools ou mesmo vouchers, pode dar uma assistência mínima ali para essas pessoas e custa muito mais barato do que, assim, as pessoas... Não é que custa muito mais barato, desculpa. É assim, uma frase que eu gosto de falar é o seguinte: um prato de comida para a gente não custa nada, mas um prato de comida para quem está morrendo de fome é a vida dele. Então, se o Estado pode se organizar e oferecer um mínimo ali de pelo menos saúde, segurança, educação e infraestrutura, e esse mínimo não vai pesar tanto sobre a sociedade, então eu acho que é palatável a gente pensar nisso, entendeu? Então, resumindo a questão da educação, eu acho que é de acordo com o que eu falei com vocês aqui. Se custa muito pouco para a sociedade pode doar um pouco do seu dinheiro como imposto, né, para um Estado que é faminto, e ele é muito focado nessas pequenas coisas, a gente ainda consegue controlar ele e consegue dar um mínimo ali para acesso a pessoas mais pobres à educação. Acho que o grande problema foi quando começou a desvirtuar demais, começou a querer muita coisa, muito assistencialismo, querendo tudo, entendeu? Querendo inclusive manter cidades que não são viáveis, né? Que é aquilo que eles falam assim, mas se a gente privatizar o saneamento, não vai chegar em tal cidade, porque não vale a pena. Então não vale a pena, porque você junta aquela cidade que não vale a pena, você junta outra que não vale a pena, junta mais 100 que não vale a pena, na verdade você está fazendo o quê? Fazendo o custo subir para todas as outras. Eu enxergo que tem uma forma de você enxergar de forma utilitária e uma forma ética, né, que eu chamo. O que eu diria assim, por exemplo, em termos éticos, primeiro, o Estado é ético ou não você roubar dinheiro das pessoas para obrigar elas a financiar um serviço que muito provavelmente é menos eficiente você pagar para o Estado pagar o serviço para você. Então, assim, isso tem uma questão ética, se isso é ou não é ético. E a outra questão é a questão utilitária, e aí eu até dou meu braço a torcer no argumento de que realmente seria um caos você de uma hora para outra falar, acabou o Estado e agora todo mundo que está acostumado de escola pública não tem mais escola. Isso causaria um caos. Então, numa visão utilitária... Tipo o que está acontecendo agora? Isso. Perfeito. Igual que o Estado está fazendo agora, proibindo as pessoas de ir para a escola. Não, é o seguinte, não vai ter mais escola do Estado e você também não pode ir na escola privada. Isso, pior ainda. Isso aí. Então, assim, tem as duas visões, né? Agora, o seu comentário foi ótimo, né? Porque, por mais que você... É aquele negócio, a educação é importante demais para deixar na mão do Estado. Na mão do Estado administrando não dá de jeito nenhum. Isso é verdade. Inclusive, ontem eu estava numa audiência discutindo justamente questão de educação e aí tinha um pessoal lá e tal, falando de Paulo Freire.
e falando que capitalismo que deixou assim e tal, etc. Justamente questão de volta às aulas, quiseram contra a volta às aulas, do jeito que tá e tal, etc. Aí eu virei na minha fala, bicho, falei assim, todo tranquilo, sabe? Falei assim, não vou peitar esse pessoal, não vou dar de abusado aqui, não. Vou querer ver se a gente conscientiza eles um pouco. Eu falei tanta importância da gente se unir como povo, parar de bater cabeça, começar a procurar soluções, deixar de levantar quem são os culpados, politizar as coisas, questão do capitalismo, como coloca também, capitalismo tem seu lado bom, mas em vez da gente ficar, até falei um pouco mais do que eu deveria sobre capitalismo ali, mas a gente deveria focar mesmo e não politizar as coisas e pensar junto como povo. Aí eu soltei que Paulo Freire visa muito essa politização, então não é nem para a gente entrar nesses debates, não, mas sim focar em não na questão mais se volta ou não volta às aulas, mas como volta às aulas. Cara, o pessoal ficou bravo que eu falei Paulo Freire, aí começa a vir tudo, explicar o que é Paulo Freire, isso e aquilo, totô, e não sei o que, e ficaram um espinhão, sabe? Fizeram do quê? Fizeram um palco para politizar o negócio, novamente, né? E, de fato, ninguém me desmentiu. Falaram que Paulo Freire é muito mais que isso, Paulo Freire é isso, Paulo Freire é aquilo, mas ninguém desmentiu que Paulo Freire fala que tem que politizar a educação sim, porque a educação é ali que você move pessoas e tal, e que educação é luta, e luta é educação. Oprimidos e opressores. Não, pois é. Aí eu fiquei pensando assim, gente, eu devia ter dado uma consideração final e ter falado assim, olha, acabei de pedir que vocês não politizar o negócio para a gente pensar como um povo, só que cada um faz o que está dentro do seu limite, né? E deixar aberto assim mesmo para o pessoal ver que, pô, tô querendo discutir solução, vocês estão querendo discutir politização, fazer política em cima do negócio, então tá foda. Não vai chegar em lugar nenhum. Não vai em lugar nenhum. Aí o que acontece? É esse povo que está em sindicato de professores, é esse povo que é diretora de escola, é esse povo que é professora e que acha lindo, sim, politizar a educação, que acha lindo, sim, criar uma revolução a partir da sua sala, que é cativa e que tem que estar lá ouvindo a professora todo dia, entendeu? Que não pode escolher se quer aquilo ou não quer aquilo, se os pais podem escolher, não pode escolher, entendeu? Então, por isso que o Estado administrar não dá de jeito nenhum. Bartô, eu sou pai do menino de 5 anos, né? E minha esposa, em paralelo, dá aula para o meu filho, né? Uma forma de ensino misto, homeschooling com escola. E a coisa vai além de ideologia. Detalhes como método de alfabetização silábico, e eles hoje usam método global, né? É um debate, é um tabu que no final, da ponta, produz um monte de analfabeto funcional, ou seja, pessoas que passam o olho no texto e não entendem nada. Então a questão não é só também ideológica. Às vezes, essa turma que você citou, de Paulo Freire e companhia, nos rotulam como reacionários, mas vai além, não é só isso, é ensinar direito, e eles não ensinam direito. Esse é o ponto, né? Não é só a questão de, vamos falar de ideologia de gênero e tal. Não, não é só isso, vai muito além disso, né? Isso é toda de educação no país. O triste mesmo é que tem toda uma classe que fala que luta por educação e é mentira. Mentira. Luta por militância política, luta por salários melhores, luta por condições dos professores e estão se lixando para a educação. E até dentro dessa perspectiva de falar algo... Deixar bem claro que aqui a gente está generalizando todo mundo, não. A gente está falando uma classe dentro da classe de educadores, tá? A maioria, é uma maioria que não significa a totalidade, sim, tem ótimos professores. Não dá nem para falar que é maioria, não. Eu sempre acredito em 20%, né? Tem 20% que puxa para o lado bom, tem 20% que puxa para o lado ruim, e tem aquele 60% ali no meio que fica só olhando. Entendi. Bom, é triste. Mas dentro dessa perspectiva, Bartô, a gente está falando de premissas coletivistas, né? O Estado ele tem premissas coletivistas, até pela sua natureza, né? Como defender o indivíduo numa condição dessa? Ou seja, agora, por exemplo, que a gente está passando nessa crise sanitária, o indivíduo está aniquilado em prol de um bem maior, algo que não se enxerga em prol do bem comum.
Como defender a individualidade nesse momento, cara? Acho que principalmente mostrando a eficiência do Estado, né? Que é uma coisa que eu bato muito. Eu, logo no começo da pandemia, eu defendi o lockdown, mas sempre falava, lockdown não é a solução. Lockdown é medida extraordinária para a gente parar, pensar, refletir, ver o que está acontecendo, dar tempo para o Estado dar uma estruturação mínima ali e voltar o mais rápido possível, né? Então, quando eu falava isso, eu pensava, tipo assim, nós vamos fechar isso 60 dias, no máximo, estourando 90 dias, e daqui a pouco a gente vai saber como lidar com isso, o negócio pode melhorar, pode não melhorar, mas tem que voltar ao normal, não tem jeito de ficar parado mais do que isso, não. Pensava assim, velho, engano meu, que é aquela história nossa que a gente estava conversando. Leviatã, você dá comida para ele, ele vai crescendo. Chega uma hora que ele vai querer comer você também. E eu lembro que quando eu estava falando sobre lockdown, lá na Assembleia, junto com os colegas, de fechar e tal, etc., tinha um petista, colega meu, inclusive me dou muito bem com todos os deputados ali, independente de partido ou não, e esse petista falou muito assim, cara, não pode deixar fechar, porque se fechar a gente não sabe quanto que volta. Se fechar, você não sabe o que pode acontecer e tal. E eu falando com ele assim, pô, mas se a gente fechar, a gente vai dar um exemplo bom no meio da política todo, os prefeitos vão se preparar, a gente vai conseguir fazer com que o negócio seja mais eficaz e a gente possa retornar o mais rápido possível. Parece que a doença realmente não é brincadeira, o negócio está sério mesmo, né, e tal, etc. Patati patatô e tal, não sei o quê. E o cara assim, não, mas se fechar, cara, eu sou contra, porque se fechar o parlamento, dá... Aí não deu outro, bicho. Fechou o parlamento e foi uma batalha para conseguir abrir ele de novo. E olha que tá bem meia boca, entendeu? E o que acontece? As coisas fechadas, quem está com o poder na mão, fica com o poder mais concentrado e com mais autoridade para poder fazer as coisas, sabe? Então a gente tem uma questão lá dentro da própria Assembleia mesmo, que para os líderes de governo, né, líderes de bloco e o próprio presidente da Assembleia, ficou muito mais simples poder passar as coisas que queria passar, fazer da forma que bem entende, entendeu? E tirou muito o poder dos próprios deputados assim, que estão lá. Então foi um custo para a gente conseguir abrir de novo. Tá meia boca ainda, porque fica um plenário virtual junto com um plenário presencial. Eu faço questão de ir sempre no plenário, até porque para estimular que outros deputados vão, e ali é um momento onde a gente troca muita informação, então é um momento muito rico ali, mas infelizmente o que eu tenho visto ainda é 5, 6 deputados no plenário, entendeu? E assim, Bartô, eu tenho uma curiosidade sobre essa questão das tomadas de decisões desse período que a gente está vivendo. Por exemplo, a gente sabe que o que pega a aglomeração, ou seja, o distanciamento é o que é o bom caminho, digamos assim, né? Um dos bons caminhos, né? Ninguém nunca pensou em partir para algo do tipo, abre tudo, 24 horas, com agendamento via WhatsApp. Você poderia ter, por exemplo, um cinema 2 horas da manhã com 5 pessoas dentro. Sei lá, nunca teve uma ideia desse tipo, porque eu falo disso desde março, para todo mundo que eu conheço. Eu não vi nada disso, eu só vi gente fechar, fechar, fechar. Não teve nada nesse sentido de distanciar as pessoas, espaçar as pessoas, todo mundo abrir, mas tudo espaçado. Não teve nada nesse sentido? Então, sabe o que acontece? As ideias de como ser melhores práticas para voltar, elas ficam, de certa forma, assim, vamos dizer, suprimidas, porque a discussão está sendo volta ou não volta, entendeu? E quando a discussão é volta ou não volta, você perde muito tempo discutindo isso, batendo É binária, cabeça. né? E aí perde o foco do que seria a discussão realmente proveitosa. Como voltar? Qual que é a melhor prática? O que dá para fazer? O que não dá para fazer? E por que Né? não deixar para o indivíduo decidir a vida dele? Aí vem o coletivismo. Não, porque se você sai na rua, você é um egoísta, você não pensa nos outros e por aí vai, né? Mas eu quero minha empregada aqui em casa cuidando da minha comidinha, entendeu? Isso. Mas aí é a empregada que vai decidir se ela quer, vamos dizer, correr esse risco e acabou, deixa o indivíduo decidir. Pois é, mas esse que é o problema. A pessoa que prega isso, ela é uma hipócrita, por causa que ela assim, não estou falando todas as pessoas, não, porque realmente eu tenho amigos meus que não saem de casa por nada no mundo, Ok, entendeu? esse cara tá seguro. Como que o cara que coloca o pé na rua vai pôr ele em perigo?
É uma É, escolha dele, ele tá certo. Eu aí, respeito totalmente a opinião dele. Agora, não vai achar que eu saindo na rua vou colocar ele em risco estando na casa dele. aí a gente volta para aquela questão da desvirtuação da própria moral do indivíduo, né? Uma vez que você pensa muito no coletivismo, você começa a ter suas morais todas deturpadas e começa a achar que o outro saindo na rua exercendo a liberdade dele está colocando em risco a sua, né? E por aí vai. Então enfim, e é o tipo de pensamento que pega muito, né? O cara não está nem aí para o ônibus lotado, não está nem aí para a empregada dele que vai ali fazer o serviço para ele, não está nem aí para o cara do posto de gasolina que está indo lá, mas Pro cara ele do acha que. restaurante que ele É, pede o iFood que tá preparando a comida dele. não, e a coisa mais imbecil que tem é isso, né? O cara ficar assim, ah, não, que não sei o que não pode, não sei o quê. Vai, passa em frente à porta do restaurante de iFood para você ver o tanto de motoqueiro amontoado um do lado do outro. E aquele motoqueiro é o que passa na casa de todo mundo, entrega a maquininha, o cara bate a maquininha e tem aquele contato, ele volta e junta com o pessoal do motoqueiro de novo ali, entendeu? Aí você pensa assim, pô, e o cara achando que tá seguro dentro de casa, entendeu? Então, E a é, é, verdade é, cuidados, devemos ter cuidados. Não fica muito próximo da pessoa quando estiver falando, é isso. não põe a mão no rosto de jeito nenhum. Comida, procure comer mais afastado do pessoal, lave sempre sua mão, né? Aquelas questões todas assim. Cara, deixa eu te E, falar uma coisa. Eu fico. Eu tô vivendo vida normal desde julho do ano passado. Mas assim, normal de político, né? Que encontra 1.500 pessoas por semana. É uma manifestação toda semana. É viagem para cá, viagem para lá. Fui até para São Paulo fazer campanha, ajudar a campanha do pessoal do Brasil inteiro, pegando avião para poder ir lá. Chegou lá, todo mundo tirando foto junto, fazendo filmagem junto, tal, etc. Mas o quê? Nunca falando diretamente um para o outro, para os cuspizinhos não caírem na gente. Atenção o tempo inteiro, não levar a mão na cara e por aí vai. E aqui, ó, foi tranquilo o tempo inteiro. Só fui pegar Covid, sabe quando? Quando eu fui para férias. Que férias a gente baixa as guardas e férias é aquele negócio, né, que você está num ambiente misturado com todo mundo que está ali viajando com você. Por exemplo, nem teve um dia que a gente foi pegar um passeio de barco, né? Aí era, sei lá, 11 pessoas num lugar que era 3x3. Olha lá, entendeu? E todo mundo junto ali, comendo a mesma coisa e tal, etc. E a suspeita que a gente tem, né, porque nessas coisas confirmar, afirmar é meio difícil, mas a suspeita que a gente tem foi que a gente pegou de um cara que não saiu de casa. é. Então, o cara que não saiu de casa passou para a mulher dele passou para a filha dela, que no caso é a minha noiva, que passou para mim, que passei para meus pais, que passou para o meu amigo que estava junto com a gente, e todo mundo pegou, entendeu? Graças a Deus não tivemos complicações. Minha mãe ficou um pouquinho mais complicada, ficou 13 dias no hospital, mas graças a Deus correu tudo bem. A gente sabe que é uma doença muito séria, foi de certa forma, acaba que você fica tanto tempo saindo, fazendo tanta coisa, que você começa meio que a achar que você não vai pegar mais também. Em férias você está um pouco mais relapso e tal, etc. Mas a doença é séria e a gente tem que preocupar sempre, tá com ela sempre em foco, sabe? ô, Bartô, eu vi que você está envolvido no desenvolvimento de uma vacina em Minas. Qual que é o seu papel nisso, cara? Então, na verdade, eu tenho visitado muitos hospitais, né, eu tive até uma viagem que fui para Lavras agora, queria ter passado lá no asilo, não consegui passar no asilo, mas eu conversei com uma pessoa que tinha uma mãe ou um namorado, não lembro direito, que trabalhava no asilo e que explicou tudo para mim, como que aconteceu direitinho. Mas eu tenho visto que nos hospitais, a cada vez que o grupo de risco, né, o grupo em questão vacina, ele deixa de frequentar o CTI. Começou a vacinar o pessoal de 75 anos, parou de ter gente de 75 anos no CTI. Começou a vacinar o pessoal da saúde, parou de ter o pessoal da saúde no CTI. E isso era uma confirmação, assim, que todos os hospitais que a gente ia falava a mesma coisa. Nessa do asilo que eu falei, que eu estava comentando aqui com você, um enfermeiro pegou Covid,
teve com os velhinhos do asilo, né? Aí o pessoal falou assim, não, então vamos testar todos os velhinhos, né? Para ver se quem pegou, quem não pegou. Foi ver, todo mundo pegou Covid. Todo mundo. Os velhinhos, tudo pegaram Covid. E só um que deu uma complicação lá, mas ninguém morreu. Então, ou seja, e eram todos vacinados, né? Ou seja, a vacina dá resultado. Sendo a vacina dar resultado, a gente vê alguns números aí fora também, mostrando que tem melhorado a situação. É claro que tem cepas novas também que deixam a coisa um pouco mais complicada, né? Mas a questão é que, para mim, está muito deixando mais evidente que a vacina tem, sim, dado um resultado satisfatório e que, por mais que ela seja, né, eu ainda tenho essa questão de uma vacina experimental, né, que passou muito rápida pelos exames que deveriam, pelos testes que deveriam passar, então, para mim, ainda tá em teste na população, né, mas, de certa forma, tem dado bons resultados. Então, com isso, eu comecei a me mover um pouco mais pró-vacina, de estimular aí as questões ligadas à vacina, né? Defendendo a questão de, por mais que não seja da minha seara, né? É mais cunho federal, mas a gente participa da discussão, a gente conversa muito a respeito, a gente divulga vídeos, enfim, sobre a questão de vacina ser comprada pelo privado. Tem a questão também de a gente formou uma frente parlamentar pró-vacina, inclusive a maior frente parlamentar da Assembleia que eu já ouvi falar, que eu tive notícia, que é com 51 deputados. E dentro disso, a federal da UFMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, de Minas, que fica aqui em Belo Horizonte, eles estavam fazendo testes com 9 tipos de vacinas. E dentre esses 9 tipos de vacina, havia 2 vacinas que estavam apresentando melhores resultados e uma, assim, que o pessoal estava muito empolgado. Então, eles começaram a desenvolver mais a fundo essa vacina deles, e aí eu mandei um pouco de verba para lá como emenda parlamentar para poder valorizar esse tipo de iniciativa, vamos dizer assim, sabe? Você também ainda é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor ou não? Ainda sou. E uma pergunta em relação a isso. O livre mercado, ele é sempre ético ou o Estado precisa regular o mercado? Então, uma das maiores críticas que a gente vê sobre liberalismo é que o pessoal espera que o liberalismo seja perfeito, né? O cara que critica fala assim, mas liberalismo acontece isso daqui, acontece aquilo dali, entendeu? Então, de fato, o liberalismo não é perfeito, de fato, dá vários problemas, né? Mas eu acho que o Estado, o que ele tem que regular é simplesmente garantir a liberdade, vida e propriedade do cidadão. Eu vou comprar uma coisa de você. Se você me enganou, você está mexendo com o meu patrimônio, porque você está me vendendo uma coisa que eu não queria, né? Então você está mexendo com o meu patrimônio e com a minha liberdade, porque você me falou que ia fazer uma coisa, eu estou vindo aqui justamente porque você falou que seria assim. Então, eu acho que o Estado tem que focar mais em punir as pessoas que cometem essas agressões aos direitos individuais, ao invés de querer, por exemplo, para você poder fazer queijo, você tem que ter um quarto desse tamanho, com o pé direito desse tamanho, a bancada tem que ser ali, a torneira tem que ser aqui, Não, fazer queijo você faz do jeito que você quiser. Tem que ser selado, Só que carimbado, amanhã, se alguém registrado, comer avaliado. Depois só que se amanhã alguém comer seu queijo e passar mal, aí eu vou vir aqui e vou te prender. Se alguém morrer, eu venho aqui e te mato, entendeu? Que aí também tem que ter pena de morte também. Matou, mas tem que morrer, dependendo da forma que for, né? E aí você começa a colocar a punição como exemplo, e aí as pessoas começam a ter medo de fazer a coisa errada. Porque, na verdade, ninguém quer fazer coisa errada, acaba fazendo mais. Claro que tem aquela parte da sociedade que é minoria da minoria, né, que é mau caráter, que quer roubar, que quer enganar, que por aí vai, mas tem uma grande parte da sociedade que não quer fazer coisa errada e acaba fazendo por negligência, ou imprudência, ou imperícia, que seja, mas precisa aprender, porque tem colocando a vida de pessoas em risco. Né? Você vende um alimento aí que não foi devidamente condicionado, você pode criar um problema muito sério para a saúde da outra pessoa.
E Ô, Bartô, você tem que pagar por isso. Então, o Estado, para mim, tem que entrar só nessa questão aí, entendeu? você falou de pessoas que têm que pagar, né? Meio que até psicopatas. O que você me disse sobre o antigo governador de Minas, o Pimentel, ou até a Dilma, que andou se candidatando aí? Essa gente merece algum tipo de punição mais grave num lugar sério? Com certeza, com certeza. Eles não, eu te falar uma coisa. O pessoal fala assim: ah, todo mundo faz pedalada, só a Dilma que não sei o quê, ou quem fala isso não sabe o que está falando. Por causa que uma coisa é você ter a linha zero, onde que tá, o dinheiro está acima, você está em saldo positivo, quando você está abaixo, está com saldo negativo, e você está cuidando de um fluxo de caixa recorrente ali, onde está entrando e saindo o tempo inteiro, né? Então acaba que, por vezes, você fica até abaixo da linha positiva e fica em dívida. Outra coisa é você ter uma dívida sistematicamente cada vez maior, né? E deixar o negócio criar um tamanho que é desproporcional e que gera uma crise num país, que gera desemprego e que gera, consequentemente, mortes por conta desse desemprego, né? Porque se não tem renda, pessoas vão roubar. Se não tem renda, a saúde não vai conseguir prosperar tão bem e cuidar das pessoas. Se não tem renda, a pessoa vai passar fome. Então, assim, para mim, isso é um crime que é um dos piores possíveis. E o pior, você vê que acontece, não acontece nada, fica todo mundo impune, né? Sim. Arriscado ainda ganhar uma eleição no futuro e voltarem por cima. Para você ter noção da Dilma, por exemplo, eu entrei num processo contra ela para ela não poder disputar a eleição aqui para senadora. É um Porque, absurdo. pois é, um absurdo. Porque quando você pega que ela foi julgada por um órgão colegiado por irresponsabilidade fiscal. É exatamente o que a lei prevê, que ela não pode disputar mais a eleição durante 8 anos, sei lá quanto tempo tinha que ser, mas a lei é clara ali. Então, tá no contrato social, expressamente claro, mas quem julga, né, Exatamente. mudou o entendimento, sabe-se lá por quê, Não, né? a Constituição é uma ficção de duas formas. A primeira é que ela é incapaz de prosperar, e a segunda porque só vale, aquilo ali só está valendo para os pobres mortais, porque quem está acima daquilo não está nem aí. Direito positivo, você escreve o que você quiser, né? Uhum, uhum. Agora, a direita, ela tende a apoiar mais a liberdade econômica, né? A esquerda costuma apoiar mais as liberdades individuais, né? Agora, as duas defendem Estado e é cobrar imposto e roubar isso do cidadão. O que você acha que é a solução para isso? Você tem uma via que resolve isso? Tipo, resolve em que sentido você diz? Em termos de, por exemplo, o libertarianismo. O libertarianismo, ele vai. Não é nem direita nem esquerda, só que defende a liberdade tanto econômica como individual. O que você acha Uhum. dele? Então, para mim, o caminho tem que ser por aí mesmo. A gente defender, que eu te falei, o Estado só interferir nas relações para poder defender quem foi enganado, quem foi subtraído ou alguém que está sendo agredido. Ponto final. Como chegar nisso, né, para o Estado focar nessa defesa, aí que tá, você tem que começar a tirar das pessoas, o cara é um deputado, fez uma lei, nossa, lei aqui, já que ela foi feita, passou pelo processo que está prescrito ali na Constituição, nos regulamentos, então é uma lei realmente legítima, uma lei que tem que ser respeitada. Não, sabe? Não é porque está lá que tem que ser respeitado, não. Então, assim, é começar a mostrar essa irracionalidade que tem por trás de toda essa burocracia. Ou seja, o certo e errado continua existindo, independente do que alguém escreveu, em contrário é isso, né? Exatamente, exatamente. E argumentar nesse sentido. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é o seguinte: contra mentiras, verdades, contra má ideias, boas ideias, né? Então, fazer o nosso dever, combater. Agora, a sociedade realmente está um pouco precária nisso daí. A gente vê que o pessoal é levado muito por deu no jornal, é verdade, né? Deputado bolsonarista invade, comete abuso de poder, perseguindo opositores. Nossa, você falou isso, é verdade.
É, Tipo assim, o pessoal nem preocupa em ler os documentos oficiais, né? As questões oficiais, para poder ver se realmente tem alguma coisa ali a ver e tal, etc. Falando nisso, ultimamente na mídia saiu aí como você sendo deputado bolsonarista, naquela Pois é. história do ovo lá. Você quer comentar alguma coisa, não? Pois é, o pessoal gosta de distorcer tantas coisas, né, véio, que a notícia era essa: deputado bolsonarista invade e pratica abuso de poder, mandando prender quem gritou fora Bolsonaro. Ô, bicho, é tanta loucura. Graças a Deus, as pessoas que me conhecem aí, meus apoiadores, quando lê um negócio desse, falam assim, bicho, não é possível que estão falando isso, Bartô, velho, que absurdo, né? Um tanto que eu respeito os outros, o tanto que eu respeito, assim, ó, se eu estou na sua casa, você é autoridade, eu respeito sua autoridade. Se eu tenho policial na rua, ele é autoridade, eu respeito policial, independente se é deputado ou não. Falando que praticou abuso de poder, eu, uma pessoa tão simples, que nem falo que sou deputado direito para os outros, os policiais ali nem sabiam que era deputado, entendeu? E aí fica essa falácia toda, e é foda, né? Mas sobre a questão do ovo, até é bom, deixa eu explicar o que aconteceu, então. Eu falo muito o seguinte: o cara é tão bobo, mas tão bobo, mas tão bobo, que realmente eu dei uma errada ali, sabe aonde? Não analisar direito o risco de imagem. Né? Por causa que, como eu sou deputado, aí a mídia amanhã fala: deputado invadiu, perseguiu, abuso de autoridade, por aí vai. Se eu fosse um mendigo, aí estaria assim na notícia: playboy da Zona Sul maltrata moradores de rua. Mas como eu sou deputado, não. É deputado, persegue oposição, abuso de autoridade, né? Enfim, com isso, né, o que aconteceu foi que a gente estava ali no meio da multidão, um prédio que sempre ataca objetos na multidão, quando a gente faz as manifestações nossas de direita, né, sempre ataca muita coisa, o pessoal sempre xinga a gente, sempre, enfim, normal isso daí, a gente sempre desvia do prédio, a gente sempre faz percursos que não passam por aquele prédio, mas tem alguns percursos que não tem jeito de alterar e a gente acaba passando por lá. Toda vez que a gente passa por lá, e olha que eu estou na rua desde 2013, né? Vão para aí 8 anos já de rua. Toda vez que a gente passa lá, o pessoal taca coisa na gente. E eu, que sou um cara mais de ação, sempre acabo indo na frente, tentando filmar, conversando com os outros para ficar filmando também, para a gente ver alguma coisa, atrás de testemunha para ver se alguém viu alguma coisa e tal, etc. A gente nunca conseguiu. Por acaso, nessa manifestação, essa última manifestação, era uma manifestação que estava muito forte com apoio a Bolsonaro, né? Deixando bem claro que eram 3 pautas, né? Eu autorizo Bolsonaro, liberdade para trabalhar e voto impresso junto com o urna eletrônico. Pelo fato de eu ver que estava muito forte de apoio ao Bolsonaro, eu não fiz nenhuma publicação chamando, me chamaram para subir em carro de som, me convidando e tal, eu falei que não iria subir dessa vez, mas não poderia dar junto com meus amigos de direita, onde que a gente troca informação, onde que está ali, eu estou, né, eu, por exemplo, falo muito para eles poderem usar máscara no meio da multidão, enfim, e acabam que eu já vejo influência disso, como muita gente já começa a usar muito mais máscara, né, e tal, etc. Então, sempre estou ali praticando o que eu sempre pratiquei: defender o certo, onde é que eu esteja, tentando influenciar as pessoas e estando próximo a quem está mais próximo do que eu penso, que é a direita. Ponto final. A única publicação que eu fiz foi indo para a manifestação, onde eu falei que havia 3 pautas, eu autorizo, que eu não sou a favor, porque eu autorizo, eu não entendo direito essa pauta, mas só dela preconizar questões disruptivas e questões que concentram poder numa figura só, seja ela o executivo, eu já sou contra, então nem entendo direito, mas não tem nada a ver com intervenção militar, tá? A segunda pauta, liberdade para trabalhar, pô, bom demais, é o que a gente prega, cada um pode trabalhar, cada um sabe de si, né? Se eu quero trabalhar, por que eu não posso trabalhar? O trabalho é essencial para aquele que está trabalhando, para conseguir sua fonte de renda e por aí vai. E o terceiro é voto impresso com urna eletrônica, ou seja, votos auditáveis, que é outra coisa que é boba demais. Toda padaria tem uma maquininha ali que imprime nota e tal, etc. Por que as urnas eletrônicas não podem ter uma maquininha para poder imprimir o voto e a gente poder ir depois ir atrás e ver o que é, né? Mas, enfim, estava lá na manifestação, e nisso, aquele mesmo prédio que está com tanto de coisa, pelo forma da pauta tá muito forte para o Bolsonaro e tal, etc., e o pessoal muito invocado, muito bravo, parece que polarizou muito, então o pessoal estava atacando, era muita coisa, latinha de cerveja, um saco d'água com 2 litros, você teria molhado, é mesmo? Então pula e desce no primeiro andar numa piscina para você ver se só vai se molhar, entendeu? Ovo, fezes, gelo,
Enfim, estavam tacando tanto de coisa na gente. Tava ali no meio da multidão, esse saco d'água, inclusive, passou perto de mim, são uns 5 metros, né? Não sei nem da onde que veio. Estava tacado o prédio inteiro. Nisso, o senhor que estava próximo de mim falou assim: ó, eu vi o cara atacando ali. Aí eu já fui nele. Você viu mesmo? Vi. Onde que tá? Mostra para mim. Mostrou a janela. Bicho, olhei para a janela era de vidro, tava só com um palmo aberto e a cortininha no canto com o cara escondido atrás da cortininha. Aí eu falei: porra, tá suspeito. Você tem certeza que você viu? Vi. Cara, você testemunhar que uma pessoa tá atacando um ovo lá daquele andar, você sabe que aquele ovo pegar na pessoa aqui pode machucar muito, inclusive pode até matar uma pessoa. Você sabe disso? Sei, eu sei que é sério e eu estou disposto a testemunhar. Aí eu ainda questionei ele mais um pouco ali para ver a firmeza dele, né? Então, não sei o quê, ó, vai demorar para caramba isso, não sei o quê. Não, mas beleza, então vamos chamar a polícia, que eu também estava escondido, está numa condição suspeita, você viu ele tacando, então vamos chamar a polícia. Aí eu procurei assim ao redor, não tinha nenhuma polícia e tal. Aí eu subi na polícia lá em cima, era pessoal de guarda de trânsito, ia falar que tinha que ligar 190, e sem falar deputado hora nenhuma. Tá? Liguei 190, eu vi uma polícia chegando, já falei com a polícia ali, encerrei a ligação 190, falando o que estava acontecendo. O policial ficou naquele negócio assim: pô, vamos observar o que está acontecendo aqui. Né, ficaram um pouco mais quietos na deles, aquele tanto de ovo, aquele tanto de objeto, tanto de gente puta com aquele negócio todo, né? Você imagina você tá num lugar, o pessoal fica atacando coisa, não dá, né? Então, enfim, aí o pessoal falou assim: então vamos subir, vamos averiguar isso daí. Aí perguntou pro porteiro se podia entrar, pediu ajuda pro porteiro para identificar o andar, a janela e tal, o porteiro ajudou e tal, não sei o que, liberou a entrada, subimos lá em cima, batemos na janela, batemos na porta, o cara abriu, nervoso, três militantes da esquerda, nervoso pra caramba e tal, não sei o quê. Aí começou até uma conversa um pouco mais exaltada ali, de vítima com suspeito e tal, etc. Fechou a porta, checou o vizinho. Quando checou o vizinho, eles abriram a porta e chamaram o policial para vir conversar. Aí o policial pediu um momento para eles, acabou de checar com o vizinho, viu que a janela era deles mesmo, então não sei o quê, voltou, bateu na porta, aí eles foram permitir a entrada do policial. O policial entrou, não permitiram a entrada, o policial entrou, ficou lá dentro 1h30 lá dentro. Nesse meio tempo apareceu uma vizinha reclamando que é um absurdo, que o prédio sempre taca muita coisa mesmo, e que não sei o quê, e de espontânea, sem saber nem o que a gente estava fazendo direito, falou que no 11º andar costuma tacar. Cara, aí juntou uma testemunha que viu o cara tacando ovo, uma testemunha que falou que o cara estava escondido naquela hora que a gente bateu na porta lá e estava conversando. Eu falei: eu vi você escondido. Aí ele falou assim: estava escondido mesmo, qual que é o problema? Eu falei: não, problema nenhum. Estou na minha casa, eu faço o que eu quiser, problema nenhum, só quero saber por quê, porque é uma atitude suspeita, né? Não, eu estava escondido mesmo justamente para não ser confundido com quem taca ovo. Aí eu falei assim: engraçado que depois você estava na janela xingando todo mundo, e aí você perdeu o medo de ser confundido, né? Aí o cara viu ali que ele fez merda. Aí já mudou, aí já começou a falar que ele não estava escondido, não, que na verdade ele estava numa situação que o móvel incomodava ele, que ele tinha que ver de canto da janela, e já começou com um papo estranho disso depois e tal, não sei o quê. Mas, enfim, o policial ficou lá 1h30 e o policial, por bem, achou que deveria levar ele para ser ouvido pelo delegado. Ponto final. Então vamos lá na delegacia. Nisso, a gente estava lá embaixo, né? Os policiais chamaram a testemunha que viu ele arremessando para poder subir e acompanhar a voz de prisão do pessoal por conta do menino, porque ele não queria ir na delegacia. Eu fui junto, inclusive o policial não queria nem deixar eu ir. Aí eu falei: estou aqui desde o começo e tal, não sei o que, a testemunha tem que falar dele, não sei o que. Aí o policial falou assim: então você vai ser quieto, hein? Ninguém sabia que era deputado, entendeu? Chegamos lá, o cara foi preso, foi levar para a delegacia, porque não queria ir. O policial falou de novo na frente dele que tinha que ser feito, tal, etc. O cara pegou, faz um videozinho todo armado, com a menina gritando: vocês estão invadindo o apartamento, tal, não sei o quê. O cara não parava de perguntar: por que você está me levando, por que você está me levando, por que você está me levando. O cara já tinha respondido milhares de vezes, o cara continuava a perguntar, justamente para poder pegar essa parte como se ele estivesse sendo levado, sem ter sido explicado por que estava sendo levado. Coloca o videozinho na internet, na polícia. Quando chega lá, 5 minutos depois que a gente chegou na polícia, chega um Nilmário Miranda, que é ex-deputado federal, ex-deputado estadual, ex-ministro da Dilma,
bancando mó frente lá, falando com os policiais, não sei o que tem direito a lá, isso aqui, papapá, doutor, não sei o que é do conselho, não sei o que, direitos humanos, isso aqui. Opa, então vem cá que é com a gente. Já que falou que é estadual, vem com a gente aqui. Me explique aí se você tem prerrogativo, tá aí. Não, que eu tenho prerrogativo. Se eu tivesse, eu estava lá. Você não tem prerrogativa, não. O que é Conselho Estadual? O que é isso aí? Ah, não, é o Conselho Estadual de Direitos Humanos do Sindicato de Jornalistas. Eu falei, não, você não tem direito aqui, não. Aí o cara viu que pegou, ficou feito aí, saiu rapidinho. Deu 5 minutos, começou a chegar um tanto de mídia, começou essa zona toda que deu, essa mentirada toda que deu na internet. Os caras tentaram me queimar no sábado, a gente conseguiu segurar. Aí domingo eles ficaram quietinhos, segunda eles vieram de novo, a gente conseguiu segurar. Aí terça eu pensei que já tinha morrido, porque ficou quietinho. Aí quarta eu tenho viagens para fazer, viajei, não consegui falar com a equipe direito, já estava muito cansado, dormi pouquíssimas horas nesse período todo aí. E aí o negócio pegou fogo e foi. Aí quinta vem Partido Novo me falar essa merda que eles falaram, que é deplorável o ato, mostra perseguição na lata à minha pessoa, porque em vez de falar que vai averiguar os fatos, fala que vai punir, uma falta de vergonha na cara, me gera esse problema todo, coloca a base libertária de certa forma, com viés já que eu sou culpado, já que o Partido Novo está falando que eu sou culpado, e dá esse problema todo. Só que a verdade é uma só, né? Então, assim, estamos tranquilos, está tudo acontecendo, as coisas estão sendo resolvidas na justiça e logo, logo a gente vai processar as pessoas aí que falaram demais, entendeu? Ótimo. Então, basicamente é isso. Mim tá claro, aliás, quando aconteceu, eu dei uma lida, até eu já estava começando a tratar essa nossa conversa aqui e chamou atenção, né? Para mim estava claro, até na reportagem tendenciosa, se você tem um pouquinho de mais de atenção, você vê que é tudo armado, né? Saiu aqui em São Paulo, na Folha de São Paulo, uma matéria falando de você. Para mim tá claro o quanto foi ridículo o que fizeram contigo, mas enfim. Pois é, não sai o Brasil inteiro. Ridículo. Na quinta-feira saiu mais de 50 reportagens, na quarta também, entendeu? O negócio é ridículo. Mas bom, faz limpando isso daí. O meu público que me conhece ficou mais indignado ainda, então trouxe ele mais para próximo de mim. O público conservador gostou muito da minha atitude, porque realmente eu estava parando uma agressão. Todo mundo que vai em manifestação estava indignado com aquele prédio, sabe? Muito o tão importante o que a gente fez. O público libertário, né, mais left-lib, tá chocado que eu estava numa manifestação de direita para Bolsonaro, e eu falei assim, olha... Tá com nojinho. Pois é, o cara não estava ali para aquilo, mas enfim, então depurou um pouco mais o público, e é isso aí, bicho. O foda é o desgaste, tem que passar por isso, o foda tem que, né, dar muito trabalho, o foda é que eu tenho que parar o meu trabalho, o foda é que quando cai o sangue na água, os tubarão grandes vêm com os interesses deles por trás, né? Principalmente o novo aí, você vê a perseguição na lata que eles estão fazendo comigo aí, aproveitar do momento para poder tentar me expulsar do partido, agora estão com um pepino na mão lá, porque fizeram merda pra caralho com isso, mas já mostrar que a intenção deles é tirar do partido de qualquer jeito. Então, enfim, gera esse problema todo e é isso aí, velho. Bom, eu acho que está mais do que claro o que aconteceu e, enfim, agora fica o julgamento de quem está escutando. Bom, Bartô, vou dar uma guinada aqui no assunto para falar do seu estado, de Minas, né? Minas é o lugar da Inconfidência. Então, há mais de 200 anos, a gente teve uma revolta, né? Por conta de 1/5 de impostos. E hoje a gente paga mais que 1/3, né? E Minas, naquela época, aquele período onde tinha Ouro Preto, Mariana, aquela região toda, acho que era o terceiro polo mais populoso do mundo, a economia girava muito bem lá, e surgiu essa questão dos revolta contra os impostos, então foi um expoente nacional pela liberdade, tanto é que a liberdade está expressa na bandeira com o termo em latim, né, que em português significa liberdade ainda que tardia. O que isso se reflete no comportamento do mineiro? O mineiro tem a paixão pela liberdade, ele percebe a riqueza de você brigar pelas suas individualidades. Qual a sua percepção sobre o seu povo? Cara, eu não sinto muita diferença entre outros estados nesse sentido.
Acho que quando a gente vai falar da questão, da especificidade do mineiro, é que ele é muito receptivo, ele é muito, né, muito atencioso e tal, etc. Mas com relação a lutar mais por liberdade e tal, essas coisas assim, acho que está só na bandeira mesmo. O pessoal tá igual qualquer outro lugar no Brasil. A questão de Tiradentes, né, que a gente tem um feriado aqui, Tiradentes, eu chamo de feriado dos finados. Uma vez que o cara morreu por causa de 20%, você está falando de 37%, 40% de imposto. Para mim, o imposto está acima de 50%, porque quando a gente junta a receita que o Estado tem, seja com taxas, contribuições, ou até mesmo dívidas que eles fazem, né? Tá acima de 50% do PIB brasileiro. Então, você vê o tanto que realmente o Estado está grande, né? Então, assim, eu não vejo muito. Eu lembro até que quando a gente estava lá no segundo turno, né, que a gente tinha feito 3 deputados, com o Zema ali na frente das pesquisas, mostrando que talvez ele ia ganhar mesmo, estava muito forte e tal, etc. Nossa, era tão bom gritar, os Inconfidentes voltaram e tal, etc. Mas pena que foi só uma ilusão. E é isso. É isso. Eu não vejo muita diferença aqui no nosso povo mineiro sobre isso, não, tá? Eu Tá. vejo até, por exemplo, o Sul, que é mais politizado, tem uma diferença muito grande ali, tanto é mais politizado para a esquerda quanto para a direita também. Você vê uma clareza melhor ali do pessoal que se interessa aí por esses temas políticos, né? Entende melhor tanto o pessoal de esquerda quanto o pessoal de direita, vamos dizer assim, né? Mais liberal. Sim, e tem outro exemplo também no vizinho, Argentina, né? A Argentina tem muito essa questão socialista e tal, mas lá tem o Javier Milei, não sei se tu já ouviu falar. Ele é um, Não, ele é um candidato a deputado, ele inclusive se identifica como anarcocapitalista, ele é bem famoso na Argentina, embora esteja lá num covil de socialistas, né? Mas é, ele tem bastante espaço na mídia lá, é interessante. Até convido a conhecer esse personagem argentino. inclusive a gente está num caminho meio que quase sem volta já, né? É. Infelizmente. Não sei se vocês estão acompanhando lá, mas a situação está bem triste, viu? Velho? Meio É terra arrasada. Venezuela É, do Sul. Venezuela é, do Sul. pois Bom, é. e em relação ao o Zema, qual que é a sua relação com ele? O que que você percebe da administração dele aí em Minas? Ô, cara, minha relação com o Zema é praticamente zero, pra te falar a verdade. A gente aí sempre teve uma relação muito boa pré-campanha, durante a campanha também. No segundo turno, então, não, eu trabalhei demais para o cara ser eleito. Eram tantas e tantas reuniões que a gente fazia aí sem parar. E depois que ele foi eleito, ele simplesmente ligou o foda-se para a base. Eu fiquei bem chateado com isso. Na minha situação como deputado, que é uma peça fundamental para ele, né? Talvez as pessoas não tenham tanta noção assim, mas um governador precisa muito de um deputado, e um deputado não precisa necessariamente do governador, entendeu? Todo mundo me falava, né, o pessoal que entendia de política, me falava assim, não, já ele vai rever a situação, porque assim não tem jeito não. Pra você ter noção, chegou ao cúmulo, acho que inclusive até guiado pelo Matheus Simões, que foi o Matheus Simões que me passou esse recado, então para mim está na conta dele. Chegou ao cúmulo de falar que o governo não poderia se aproximar dos deputados do Novo para não gerar ciúmes nos outros deputados. E com isso começou um afastamento aí dos deputados estaduais do Novo, que foi muito ruim, foi muito chato. Eu sou um pouco mais aguerrido, o pessoal acha que eu sou polêmico, acha que eu sou bravo demais, etc. Eu sou igual uma dama, para te falar a verdade, sou muito educado, respeitador, mas eu não aceito muito questões que não devem ser aceitas, né? Eu não fico falando mal pelas costas, eu falo na cara mesmo, né? E ali naquele momento onde que ele já estava cometendo esses grandes equívocos aí de afastar-se dos deputados do Novo, sempre que precisava da gente vinha com, não, a gente é um time e tal, tem que ajudar, isso e aquilo, quando a gente ia falar qualquer coisa, não, executivo, executivo, legislativo, legislativo. Isso, lógico que nunca o Zema falar para a gente, eles blindaram o Zema e colocaram só os assessores dele para poder falar com a gente, ou o vice-governador, inclusive esse governador é um cara bem bacana. E aí, naquele momento ali, a situação foi ficando um pouco mais chata, foi ficando um pouco mais, sabe? A gente vinha a situação, não gostando da situação, até que chegou um ponto que ele cometeu uma deslealdade muito grande,
que foi que a gente fez, né? Chegou um dado momento ali que eu e o Guilherme, principalmente, falamos assim, olha, se o cara está querendo dizer que legislativo, legislativo, executivo, executivo, então vou focar aqui no legislativo, vamos deixar essas questões do executivo de lado, vamos focar aqui, vamos construir uma base aqui boa para ele, tal, etc. Fizemos assim, inúmeras, centenas de horas de reunião com vários deputados, conseguimos formar um bloco bem forte ali com cerca de 35 deputados, e na hora de bater o martelo que os deputados iriam ir para o bloco mesmo, fechar, eles falaram assim, pô, mas espera aí, nós estamos fechando aqui, mas a gente nem chegou a conversar com o governador, então a gente precisaria pelo menos de uma reunião com ele, né? Aí o governador, aí o pessoal jogou a reunião lá para frente, depois desmarcou a reunião, empurrou ela mais para frente, uma coisa meio esquisita, não estava dando para entender, e foi lá e negociou com a Assembleia, apartado da gente, fez uma negociação terrível, fez 4 blocos na Assembleia, nunca na história da Assembleia tinha 4 blocos. Negociar com um é uma forma, negociar com 2 é outra forma, negociar com 3 é outra forma, negociar com 4 já fica muito mais difícil, então foi uma coisa assim, bem esquisita. E aí a gente ficou sabendo de tudo isso, inclusive o líder do governo na Assembleia, a gente ficou sabendo pela imprensa. Então foi uma coisa assim que para mim ali faltou muita deslealdade, gerou um problema muito forte ali entre eu e o governo nesse momento, que eu não aceitei isso de jeito nenhum. Da forma como, ainda mais porque o recado que fica é o seguinte, deixa esses moleques para lá, esses moleques aí não representam nada, não, vão cuidar da gente aqui mesmo, vão fazer do nosso jeito mesmo, e foda-se o que eles negociaram aí com vocês, entendeu? Foi um recado muito feio que passou para a Assembleia não, naquele momento ali, olhou para a gente como se a gente não fosse nada, sabe? Enfim, ali eu não poderia aceitar, que já criou um problema muito forte, e logo em seguida já começou a vir uns projetos de leis totalmente desajustados com nossos valores, né? Por exemplo, pagamento de jeton, que é o puxadinho para secretário, você perde a meritocracia, você perde a transparência, você não já sabe quanto mais que o cara ganha ou não, e por aí, quem está ganhando, quem que não está ganhando, enfim. Mas nesse momento aí, os caras tentaram reaproximar de mim, porque sabia que o jeton estava muito na minha mão, tudo que eu estava falando ali, as defesas que eu fazia, o pessoal que a Assembleia estava comigo ali, em barrar o jeton. E aí o pessoal começou a querer muito que o jeton passasse, enfim, ter negociação, aproximamos de novo com o governo. Eu me abstive do voto, fui obrigado a me abster de voto, mas eu aceitei isso na boa para não brigar, que foi até meio que acordado que eu não brigaria com isso, mas não iria votar a favor de jeito nenhum e tal, etc. Enfim, ali reaproximou. E aí, um momento depois, o governo simplesmente deu um recado que eu não era bem-vindo no governo e que ele não tinha tempo para conversar comigo, assim, por causa de nada, por causa de um boato que haveria uma convocação da secretária de Educação e que eu que tinha feito essa convocação. E eu falei, não, isso não existe, estou inventando. Inclusive, na reportagem, eu falei, está lá escrito minha palavra, esse povo viaja demais, não existe isso. E sendo que antes, quando ele me chamou para poder, que estava precisando de mim por causa do jeton, né? Ele me chamou para reunião e eu tinha acabado de acabar com a secretária dele na comissão aqui, uma pessoalista, abraça todo o PT, abraça toda a esquerda ali, tem no seu primeiro escalão todo petista, a gente fazendo campanha para PSOL e por aí vai, absurdo completo, minando todas as questões de liberalismo, passando vista grossa em várias questões aí, por exemplo, de língua neutre, né, e ideologia de gênero, e militância de professores ali. Inclusive, entreguei um dossiê. O problema com ela começou porque eu entreguei um dossiê para ela de várias pessoas que não poderiam ficar na secretaria. E ela foi, contratou as 5 pessoas que estavam ali mais problemática. Uma dessas pessoas teve que até ser destituída porque foi envolvida com um escândalo lá de venda de merenda e tal, etc. Então, assim, começou um desgaste ali, eu tinha batido muito forte a secretária, mas ali ele precisava de mim, me chama para vir para o governo. E eu falei com alto e montante que ela não deveria ser secretária de Minas, acabei com ela na audiência, já tinha convocado, votei a favor da convocação dela, ela veio convocada, a gente acabou com ela, eu acabei com ela na audiência, foi até meio histórico essa audiência aí. Aí logo em seguida o cara vai e me chama para reuniãozinha com o secretário, isso aqui, porque precisava de mim, né? Aí beleza. Aí depois vai para frente, as coisas mais tranquilas e tal, surge esse boato
que era literalmente um boato. Eu nem votei a favor da convocação, nem participei disso daí, nem nada. E aí o cara vira e fala para mim que não tem mais tempo para mim só porque acha que não precisa da gente, entendeu? Então, enfim, pessoal, eu acho do Zema que ele é desleal. Essa que é a minha visão sobre ele. Pelo jeito, então, o projeto do Novo está um tanto distante daquilo que foi pensado originalmente, né, Bartô? Completamente. Inclusive, o próprio governador mandou um projeto de aumento de carga tributária e você tem que ficar ouvindo o diretorzinho de novo, do diretor nacional, vir para mim e falar assim, o que você não entendeu que não é aumento de imposto? Eu virei para assim, minha filha, se você acha que é isso, você vai ter que justificar isso para os seus filiados, não é para mim não, né? Eu sei muito bem que eu me posiciono e para mim não vem com esse papinho furado, não. Se eu não vou pagar imposto ano que vem, você manda um projeto que prorroga o imposto, necessariamente eu vou pagar mais imposto, aumento de carga tributária. O nosso valor só contra aumento de carga tributária. Agora, você vem falar para mim que não é aumento de imposto, que é prorrogação, pelo amor de Deus, você vai explicar isso para quem você quiser. Eu e o Fraga já fomos filiados ao Novo, né? Eu vi. E a gente se decepcionou bastante com tudo então, que vem ocorrendo. Então, te contar a nova ocorrendo. do Novo, então, para você ver. Os caras agora inventaram processo seletivo para dirigente partidário. Ou seja, só vai disputar quem eu quero, né? Todo mundo, os ingênuos ainda, que tem muita gente que acredita no Novo, né? Ingênuo fala assim, não, que sofisticado, papo sofisticado, processo seletivo, que bacana e tal, etc. Acha que é imparcial, né? E não pensa que instituição é formada por pessoas, as pessoas fazem o que bem entendem, inclusive aumenta o imposto mesmo tendo lá um papel assinado que não pode aumentar imposto, né? Enfim. Realmente não é decepcionante. E a gente que lá atrás ainda acreditou no projeto, brigou para eleger pessoas. Tem 9 anos que eu estou no projeto. Eu dei meu sangue para esse projeto. Eu fiquei quase 2 anos na rua, todo sábado, faça chuva, faça sol, de 8 a 1h, debatendo políticas liberais, defendendo liberalismo, defendendo a criação do partido, pegando assinatura e por aí vai, entendeu? E aí o pessoal faz palhaçada atrás de palhaçada, não está nem aí para a base. Os caras são totalmente isolados do que acontece no partido como um todo. 5 pessoas lá dentro do diretor nacional, fechadinho dentro da coisa deles, que decidem tudo, não sabem nem o que está acontecendo, entendeu? Enfim, eu tenho muita dó do dinheiro que eu doei, tanto para a campanha do Amoedo, como para a criação do Diretório de Santo André, que também acho que foi uma grande traição aqui, e mais as mensalidades de filiação, enfim. Não tenha não. Superei. Foi bom. Ajudamos o processo político do país. O Partido Novo, por mais que tenha todos esses defeitos, ainda continua sendo um dos melhores ou do menos pior, né? Trouxemos vários conceitos para a política, inclusive essa sacanagem que eles fizeram com os diretórios espalhados em várias cidades, né? Foi muito bom para o país como um todo, porque na hora que eles fizeram essa traição com eles, e o pessoal simplesmente virou as costas para o Novo e foi disputar em outros lugares, levou a cultura que a gente prega, pelo menos, começa a influenciar mais pessoas, né? Então, assim, faz parte. Lá atrás, quando eu estava entrando no Novo, eu lembro que eu discuti muito com um amigo meu, e se o Novo decepcionar a gente? A gente sai. Mas e aí, a gente vai ter feito um esforço danado para poder decepcionar assim? Provavelmente está fazendo pelo que a gente acredita, provavelmente vai ter um partido que vai estar defendendo privatização na pior das hipóteses. Sim, a ideia era essa, justamente, que você tinha a mensalidade do Novo, e a ideia é que enquanto ele representasse as suas ideias, você paga. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu estava achando que eles estavam representando minhas ideias, eu estava pagando. A hora que eu achei que já não estava mais representando o que eu acredito, eu parei de pagar. Isso é uma vantagem em relação aos outros partidos, sem dúvida. De forma em geral, assim, né? Mesmo todas as minhas críticas aqui que eu faço ao governador Zema, eu vou fazer campanha para ele, vou defender a candidatura dele aí, porque eu sei que é a menos pior. Nem a menos pior, não, é uma boazinha, entendeu? Não tem, é diferente. Você pega o Pimentel, por exemplo, passou aqui, arrasou com a terra nossa, enfim. Então, assim, ainda é melhor que as outras coisas, entendeu? Então tem que... Não, não foi tudo em vão, não. O nível é tão baixo que ele é o melhor até entre todos os governadores que estão por sair aí. Pra tu ver como é que é. Porque você olha para os outros estados, é horrível. É uma tragédia.
Por isso que a gente se decepciona e eu tô quase virando ANCAP que nem o meu amigo Fraga, ô Bartô. Mas o que é interessante também, para você entender, Gaut, é que eu já estou vendo que o meio liberal, os liberais mesmo, de verdade, nessa turminha left lib aí, que defende feminismo, que defende o Sim, uso de dinheiro público para fazer campanha, que defende cota para negros, que defende desarmamento civil, entendeu? Não é essa turminha, não. Os liberais de verdade mesmo, os liberais que defendem direitos individuais e ponto. Vida, propriedade, liberdade acima de é tudo, isso. né? A Os partir daí liberais deriva tudo. A partir daí deriva tudo. Pois é. Os liberais de verdade já caiu a ficha que o novo não é aquilo lá, entendeu? O novo é menos pior, é um partidozinho que vai ajudar aí e tal, etc., mas não é o cavalo que deve ser montado, né? Então já É tem isso aí. movimentações aí para poder vir partidos novos com teor liberal, entendeu? Então a coisa vai andar. Você conhece o Partido Liber? Então, vocês fazem parte do Liber, não fazem? O Eu Fraga. faço. Então, eu comecei a ouvir um pouco mais por esses dias, cara. Eu já tinha ouvido falar, assim, nunca discuti o assunto, eu só ouvi por alto, né? E Eles aceitam minarquistas e libertários, né? não tem preconceito contra minarquista lá, não? Não, porque a situação é tão feia que você tem que juntar forças. Tem Sim, cota sim. para minarquista lá, ô Fraga? Não, essa história de cota não. Pois é, inclusive tenho um amigo meu aqui em Minas, que ele é muito próximo de um pessoal que mexe com o Liber aí. Eu falei com ele, pô, vamos conhecer melhor aí e tal, etc. Vamos ver como é que é. Porque para mim o novo já é passado, cara. Eu não quero nem saber, velho. Tô saindo desse partido de tudo quanto é jeito aí, ó. Os caras estão tentando me expulsar em cima de notícia de jornal, me acusam em cima de. Os caras são tão amador, bicho. O que eu falo? Não sei o que é maior, se é o amadorismo ou o mau caratismo do pessoal lá, velho. Os caras querem me julgar em cima de notícia de jornal, com base no que saiu em notícia de jornal. E são tão amadores, mas tão amadores, bicho, que os caras afirmam. O cara invadiu, o cara claramente usou de abuso de autoridade. Então, tomador, vão tomar um processo para ficar esperto aí, entendeu? Mas, de qualquer forma, não tem clima mais para me ficar no novo, eu tô saindo. Se eles não me expulsarem, né? Não sei se eles vão ter a cara de pau de me expulsar diante da defesa que eu apresentei, mas, se eles não me... mas tem cara de pau suficiente ali para poder falar que não tem aumento de imposto na prorrogação, né? Então, É. qual é o tamanho da cara de pau deles ali? Mas se não me expulsarem, eu vou entrar com desfiliação por justa causa. O partido está me perseguindo, não é de hoje que me persegue. O partido desviou dos propósitos claramente pelos embates que eu tenho na Assembleia lá, demonstrado claramente. E fora que quando eu vou para público, assim, é no último recurso, último limite, ainda falo de uma forma bem mais tranquila, diferente do que eu estou falando aqui com vocês, que é para um público muito específico, né? Então, enfim, também estou bem revoltado com a situação toda, né? Mas, enfim, estou saindo, o primeiro passado. Tem que ver agora como é que vai ser para frente aí. Ô, Bartô, então, até dentro desse contexto, você entrou para a vida pública em 2018, claro, você já vinha atuando. Como que tem sido a mudança na sua vida? Como era antes e o que é agora? Você está satisfeito, está realizado ou está decepcionado com a vida pública? Pô, que pergunta difícil, hein, bicho? Tá feliz, né? Ô, cara, eu vou te falar o seguinte, velho. Minha paixão é o mercado financeiro. Eu sou muito apaixonado com o mercado financeiro, né? Eu sou formado em Direito, Economia, tenho 3 pós lato sensu, tinha 5 certificados que estão vencendo, né? No mercado financeiro, o último certificado que eu tive, para quem conhece aí, é o CFP. Quando eu tirei, só tinha 1.500 pessoas no Brasil que foi lá por volta de 2014, mais ou menos, que eu tirei. Trabalhei já na maior corretora do Brasil, quando era a Ágora. Trabalhei no quarto maior banco do mundo, Crédit Agricole, quando deu aquele problema nos americanos, então os europeus cresceram muito. Estava trabalhando na maior family office do Brasil, independente, que foi comprada por um banco suíço. Ali eu não aceitei a proposta que fizeram para mim, acabei de saindo do mercado, estava olhando projetos pessoais. Aí que meu pai veio falar na minha cabeça de entrar para política, sempre fui contra, briguei com meu pai e tal, negócio. Aí continuo insistindo, aí os amigos dele começaram a falar comigo e tal. Aí fui pensar direito, senti assim, uma das coisas que mais me preocupava em sair era o pessoal falar que tudo que eu tinha feito até aquele momento era pensando em politicagem, pensando em voto. Então acabou que eu nem utilizei o que eu fiz para trás durante a minha campanha. Minha campanha é tudo que eu fiz durante a campanha, né?
e não utilizei nada que eu fiz antes, assim. Enfim, aí entrei para a política, tenho meus valores de forma muito clara, entre eles a pátria, né? Lutar pela pátria, lutar pelo país. Então, eu sempre me questionei por que eu tenho esse valor. Passa muito pelo meu filho, pelas pessoas que estão em volta de mim e tal, etc. Só que eu consegui chegar à conclusão de que isso é uma loucura. Então, eu sou louco por querer estar dedicando tanto assim pelo país e tal, etc. É um trabalho que me consome muito. Vem aqui agora, são 10h30 da noite, podia estar aqui com minha noiva, aqui aproveitando, com saudade dá pra caramba, porque esses dias todos foram muito pesados aí, e a gente não acabou não ficando pouco tempo junto. Tenho estresse atrás de estresse, né, todo mundo que levanta toma pedrada e é aplaudido também, então as pedradas doem, as pedradas incomodam a gente. Estou correndo risco de vida, já fui ameaçado, já sofri um atentado, já tem essas questões que você mexe com poderes, e você mexe com ego de pessoas muito poderosas também, então você tem que pisar em ovos o tempo inteiro, tem que ter o cuidado, tem que ter a inteligência, tem que saber lidar com essa situação toda. Então, assim, é uma vida que é uma batalha mesmo, sabe? E o que mais me desanima é muitas vezes ver o povo como um todo, não aquele público que eu tenho proximidade, que a gente pensa muito parecido, e que meu público, meu eleitor, né, ele é muito crítico, ele marca muito em cima, mas ele está muito ciente de tudo que está acontecendo também, então é muito bom lidar com o meu público, meu eleitor. Mas quando você pega uma população toda que, por exemplo, te julga porque leu no jornal, entendeu? É muito complicado. E também, para você ver como é que é a situação, lá na manifestação, quando a gente estava lá embaixo, esperando os policiais lá em cima, um tanto de gente passando, todo mundo falando que absurdo, que tanta couve. Eu perguntei, você viu? Vi. Então vem, ajuda aqui a gente, porque quanto tem mais testemunho, quanto tem mais gente aqui para poder ajudar, mais fortalece a questão, fica mais claro que estava vindo uma agressão. Você, inclusive, tem uma testemunha aqui, se tiver mais uma, duas, três ou quatro, o negócio fica até melhor e tal. Bicho, mas eu tenho que almoçar. Cara, agora não dá, esse negócio vai demorar, né? Não, já marquei não sei o quê. Então, tipo assim, pô, gente, mas a gente precisa de vocês, entendeu? A gente precisa fazer o certo aqui, a gente precisa parar isso daqui. Olha o tanto vocês estão putos aí. Aí o cara, bicho, mas não, deixa pra vocês, entendeu? Aí o que acontece? Aí vem essa situação de o pessoal difamar meu nome aí na mídia, pesado, e ver só a gente atacando, tem gente atacando, gente atacando, gente atacando. Meu público, meu eleitor me defendeu, e aqui eu agradeço todos eles, porque realmente conta muito nessas horas, mas eu não vi, tipo, uma defesa mais ampla de pessoas, que tinha 30 mil pessoas lá, tinha 30 mil pessoas revoltadas com o prédio, entendeu? Não vi essas pessoas em ação para poder defender alguém que estava defendendo eles, entendeu? Então, tudo isso, cara, vai pesando na gente, vai pesando, vai pesando, vai pesando. E eu nunca me preocupo com voto, assim, não, sabe? Eu me preocupo em fazer as coisas, acho que voto é consequência. Se eu for reeleito, ótimo. Se não for reeleito, ótimo também. Vou dar meu melhor, porque realmente é um privilégio estar aqui, né? Enfim, mas numa dessas reuniões que eu estava fazendo, o cara falando assim comigo: não, cara, você tem que fazer isso, porque é isso que vai dar voto. Não, se você não fizer assim, não vai dar voto. Eu pensei, não, mas não sei o quê. Aí ele virou assim: não, bicho, você não tá entendendo, velho. Se você fizer assim, vai dar muito voto. Aí eu virei pro cara e falei assim: ó, deixa eu falar uma coisa, eu não tô preocupado com voto, não. Se eu não tiver voto e não for eleito, eu vou estar livre. Tá entendendo? Aí o cara abriu o olhão assim, e da forma como eu falei também, foi muito forte, aquilo me incomodou um pouco, sabe? E ali naquele momento que eu parei para pensar assim e tal, etc., à noite, fiquei uns 2 dias pensando nisso, eu vi que foi muito forte. Eu falei assim: não, é até pecado eu falar isso, cara, porque realmente é um privilégio eu estar aqui representando um povo, por mais que às vezes uma parte desse povo precisa repensar nas atitudes deles, mas é um privilégio eu estar aqui podendo representar esse povo, é um privilégio eu estar numa atuação onde que tem tantas portas abertas, a gente conhece tanta coisa, conhece tanta gente, conhece tantas realidades que transformam a gente também. Então, assim, é um sacrifício, é um fardo muito pesado, é uma cruz, é foda, não é fácil não, sabe? É para poucos, é uma coisa de louco mesmo. Mas eu tenho que dar meu melhor e tenho que ser grato por estar nessa função que eu estou,
mas eu estou na mão de Deus também. Quando eu percebi que eu ia ganhar a mesma eleição, que estava assim muito forte, eu chorei muito, conversei muito com Deus, falando que eu estou aqui para servir. Estou aqui para servir. Se Deus acha que eu tenho que estar aqui, então que Ele me capacite para me ser o melhor que eu possa ser. E eu vou buscar ser o melhor, independente se vai ter voto ou não, mas estar convicto do que eu faço, estar claro dentro dos meus valores. E uma coisa que eu sempre falo, né? Nunca pôr valor para negociar, porque se você negocia seus valores, você perde seu norte. Legal. Bartô, é fazer o certo pelo certo, né, cara? Não, Sim. nada diferente disso, né? Certo Sim. porque é certo. É isso aí. E é difícil a gente encontrar pessoas que fazem isso hoje em dia. Cada vez menos, né? Em qualquer ramo de atividade, cada vez menos você. O pior Né? que é extremamente verdade isso. E o pessoal bate muito em político, fala que político não presta, isso aqui, papapá, e tal, não sei o quê. Mas o político é literalmente o reflexo de uma sociedade. Aí você vira assim, pô, mas tem político que compra voto e não sei o quê. Pois é, e tem população que vende o voto. O cara que Isso. vende o voto, um político que compra o voto, vai esperar o quê daquele político? Que represente ele exatamente o que ele é. Ponto final, Sim. velho. Ponto final, entendeu? Mas, Bartô, é o fato. Eis a realidade. O reflexo do seu povo é a classe que o governa. Não tenha dúvida. Isso é verdade. Cara, obrigado aí pelo papo, né? Obrigado por disponibilizar esse tempo conosco aqui. Imagina, E, faz horas. cara, e obrigado aí por brigar pela liberdade a sua forma em Minas, que acho que cada vez mais esse tipo de conteúdo midiático que chegar nas pessoas, elas vão ao menos se questionarem se o caminho que a gente sempre tomou tá certo. Então, obrigado pelo papo, por tudo. Vou até aproveitar essa deixa sua aí, eu vou falar uma coisa para quem está ouvindo. Confia no governo. O governo ama vocês. O governo quer o melhor para vocês. Não tem necessidade de você questionar o governo hora nenhuma, porque o governo está fazendo exatamente o que é melhor para vocês. Então, não questione, só siga tranquilamente, porque o governo ama vocês. Se por acaso isso soou estranho para você, porque está na hora de você repensar realmente se deve questionar ou não o governo, se deve reavaliar tudo o que significa o Estado, mídia, etc. aí para sua vida. Boa, Bartô, dá um choque na pessoa, né? Essa é uma coisa muito engraçada que eu recebi um videozinho de um cara com alto-falante saiu nas ruas falando exatamente isso. The government loves you. Keep using your masks. The government knows what's better for you. Engraçado demais. No need to question. Just keep doing what you guys doing. O cara, vê se o cara acorda, né? Pelo amor de Deus. Não, e teve gente que foi lá e bateu no carro, quebrou o vidro do carro, porque o cara tá falando só isso, você acredita? Eu vou ver se eu acho o vídeo aqui, eu mando pra vocês aí pra vocês verem depois. Legal, Manda assim. Foi uma Bartô, satisfação aí conversar. Valeu, muito obrigado aí. Pessoal. Tudo de bom e sucesso aí no resto da empreitada que você tem aí. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu. Obrigado aí pela conversa, foi ótimo. Falou, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.